Meteorologia, o INMET. Pernambuco está na lista das unidades da federação que tem alerta vermelho. Pois é, mas como é que ficam as questões de saúde com a baixa umidade? Sobre isso a gente vai conversar agora para entender melhor os prejuízos, né, que essa baixa umidade pode causar à nossa saúde. A gente vai falar com o médico Paulo Gustavo Xavier. Muito bom dia para o senhor, doutor. Seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. A primeira pergunta que a gente faz é quais são os problemas de saúde, né, que podem ser desencadeados com a baixa umidade do ar? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Laís. Veja, a umidade do ar é o vapor de água que tá no ar. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que essa umidade ela fique entre 50% e 80%, com um nível ideal aí de 60%. Quando a gente tem valores abaixo de 30% de umidade do ar, o nosso organismo já começa a apresentar alguns desconfortos, alguns sintomas. Então, a gente começa a ter uma pele mais seca, a mucosa, ou seja, essa pele que a gente tem no nariz, na boca, no olho, começa a ficar ressecado também. Então, esse ressecamento do olho, ressecamento do nariz, ressecamento da boca, acaba tornando mais fácil, por exemplo, a entrada de vírus e bactérias, doenças alérgicas. Então, em baixas umidades, em geral, a gente observa um aumento importante de casos de rinite, crises alérgicas, infecções respiratórias, irritação no olho, alergias de pele. Doutor Paulo? Oi? Perfeito, o senhor concluiu, né? Doutor Paulo, esses sintomas, eles aparecem de imediato ou eles vêm a longo prazo? Como é que o nosso corpo se comporta quanto a isso? Veja, ele vai aparecendo, Laís, à medida que essa umidade vai diminuindo, então a gente vai perdendo o líquido, né? Então a umidade vai diminuindo, a gente tem uma umidade mais baixa, o corpo vai desidratando, vai ressecando, então esses sintomas eles vão aparecendo de maneira gradativa e tem uma relação importante com a umidade, tanto é que os órgãos de controle de saúde, eles começam a emitir alertas à medida que essa umidade vai baixando. Então, abaixo de 30 já é um alerta, abaixo de 20 é um alerta e abaixo de 12% a gente considera já um alerta máximo de emergência de saúde. Doutor, tem alguma alternativa que a gente possa utilizar em casa mesmo para compensar essa baixa umidade? Tem sim, Rodrigo, tem sim. Sua pergunta é muito, muito interessante. Veja, o que a gente precisa fazer, a primeira coisa, é garantir que o nosso organismo não vai desidratar. Então, a primeira recomendação é aumentar a ingesta de água. Então, tomar mais água, tomar mais líquido, isso é uma coisa importante. Lembrar que algumas pessoas são mais sujeitas à desidratação, então crianças pequenas e idosos, então a gente tem que ter um cuidado especial com relação a esses pacientes. Coisas importantes é evitar, por exemplo, atividade física em horários de maior calor, porque aí evita mais a desidratação. E em casa, as pessoas podem usar um umidificador de ambiente, mas na falta de um umidificador de ambiente, por exemplo, pode usar toalhas molhadas ou mesmo uma bacia de água no ambiente, porque com o calor, aquela água que está na toalha, ou aquela água que está na bacia, acaba se vaporizando e aumenta e melhora essa umidade do ambiente interno. Ô, doutor Paulo, e muitas pessoas, né, também falam sobre a exposição ao sol, né? Quando a gente não tem como evitar, o que é que a gente faz? Porque, por exemplo, eu e Rodrigo, a gente sai aqui do trabalho, durante o trabalho a gente tá num lugar reservado, tem ar-condicionado, coberto, né? Tem água, tudo mais, mas nós saímos em horários, por exemplo, que o sol tá muito forte, né? Depois do meio-dia até as 2 da tarde. Então, assim, o que a gente pode fazer, né, para tentar não sofrer tanto esse impacto quando a gente tá no ambiente externo? Primeira coisa, Laís, é proteger a pele. Então, proteger a pele com protetor solar, você pode usar também roupas de proteção, boné, óculos escuros é importante, porque essa claridade excessiva também vai prejudicar a sua visão. É importante reforçar a hidratação, então já que você faz esse percurso, que você vai precisar se expor um pouco mais, então reforçar um pouco mais a hidratação. E aí você também precisa proteger sua pele, porque nossa pele é um órgão importante que sofre com essa umidade, com essa baixa umidade. Então, hidratação da pele também seria importante. Após o banho, por exemplo, fazer um reforço de hidratação na pele para proteger essa pele. Então, seriam recomendações importantes para quem não consegue evitar uma exposição a ambientes externos mais quentes, como você bem colocou. Uhum.
Doutor, esses efeitos podem levar uma pessoa, por exemplo, ao hospital? Ela pode, de fato, passar mal e precisar de atendimento médico? E qual deve ser o procedimento, tanto para a pessoa que vai socorrer, né, esse paciente, e também qual o procedimento médico que ela vai passar? Pode sim, pode pela própria desidratação, mas uma coisa que comumente a gente observa nas emergências são as irritações ou as alergias respiratórias, ou os quadros respiratórios. Uhum. Então, a depender da umidade, não é tão comum aqui, porque apesar da umidade mais baixa que em Pernambuco, ou pelo menos aqui em Caruaru, a gente não tem umidades tão baixas como tem em algumas regiões do Brasil, como por exemplo Brasília, Cerrado, ou outros né? lugares, Brasileiro. Cerrado, exatamente. Então, em lugares com umidade muito baixa, por exemplo, você pode ressecar tanto, Rodrigo, o nariz que o paciente chega a apresentar sangramento nasal. E aí esses pacientes vão para a emergência, a gente precisa estancar esse sangramento, fazer um trabalho de hidratação dessa via aérea. Outra coisa que leva muitos pacientes para a emergência nesses tempos mais secos são as crises asmáticas, as crises alérgicas, e aí isso também é um motivo de levar esses pacientes para a emergência. Inclusive, a gente recomenda e para aqueles pacientes que são mais sensíveis, fazer uma lavagem nasal com soro fisiológico, é importante. E também usar lubrificante ocular ou lavar o olho com soro, porque irritação ocular, ou seja, aquele olho coçando, a conjuntivite, também é um motivo de vinda dos pacientes para a emergência nesse tempo mais seco. E os mesmos cuidados, né, se aplicam às crianças, né, doutor Paulo, e também até aos animais, né? Isso, exatamente, Laís. As crianças, porque elas são mais sujeitas à desidratação, e também os animais de estimação sofrem muito nesse período, então ter um cuidado especial com seus animais de estimação é fundamental. Doutor Paulo, a gente agradece bastante, viu, suas orientações aí, e a gente torce, né, para que as pessoas possam seguir essas orientações para evitar problemas de saúde mais graves, né, beber muita água, se hidratar, se organizar, né, tentar evitar a exposição ao sol para que a gente possa passar aí, já que a gente está no inverno ainda, né? Imagine quando a gente chegar no verão. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Laís. Um abraço, forte abraço. Então tá aí, a gente conversou com o médico Paulo Gustavo Xavier, dando dicas aí do que fazer nessa baixa umidade, né, gente? Que, lembrando, Pernambuco tem alerta aí, entre outros estados, né, de baixa umidade essa semana. E como eu disse, a gente só tá no inverno, né, Rodrigo? Imagine quando chegar dezembro. Pois é, a gente fica pensando já nas temperaturas mais quentes, né, nas estações mais quentes do ano. E a gente vai passar por um fenômeno, né? Um fenômeno natural que é o El Niño, né? Vai perdurar aí por um tempo e a gente vai acabar sofrendo aí com as altas temperaturas, infelizmente. Aí tem que se cuidar mesmo, se hidratar, exagerar na hidratação e no uso de protetor solar para não sofrer tanto com esses efeitos. Pois é, gente. Agora são 7h19. A gente vai fazer uma pausa rápida e no próximo bloco vamos conhecer os dados dos indígenas